Shalom, shalom. Estamos de volta aqui com o nosso estudo, né? Nosso discipulado. E hoje eu vou ser bem breve, na verdade. Não vou demorar muito, não. 10, 15 minutinhos a gente já termina. Quero trabalhar com vocês hoje a respeito de um texto. O texto é Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Assim como na primeira aula a gente conversou sobre a passagem de Jesus no deserto e nas provações que Jesus passou, né? Nas tentações que Jesus passou. Eu quero que vocês entendam um pouquinho também sobre esse texto de Tiago. Prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. E aqui é o texto que eu quero trabalhar com vocês hoje, do versículo 2 ao versículo 4. Os benefícios das provações. Presta bem atenção. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos separar por ponto aqui. O primeiro ponto que o apóstolo Tiago nos ensina: nós temos que ter alegria em passar por diversas provações. Ou seja, temos que passar pelas provações, passar pelas tentações, passar por momentos difíceis, né? Provações é que você pode colocar para sua vida como os momentos difíceis que você passa, seja eles quais forem. Algumas pessoas passam momentos difíceis piores do que outras pessoas. Ou seja, às vezes o seu momento difícil não é um momento tão difícil quanto outra pessoa está passando, mas ainda assim é o seu momento difícil. Para você é um momento difícil. Então, eu quero que você entenda isso. Devemos ter alegria em passar por diversas provações. Ou seja, temos que ter alegria, não tristeza. E esse é um ponto muito difícil de se cumprir. Quem aqui que passa por provação, quem aqui passa por um momento difícil, seja ele qual for, com alegria, né? Duvido que alguém aqui consiga fazer isso. Você está passando por um momento triste na sua vida e você está alegre, você está agradecendo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Agora, o porquê que nós temos que ter alegria em passar por várias provações? Olha lá, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez aprovada, produz perseverança. Olha só, o que que significa a palavra perseverança aqui? Perseverança significa estabilidade, constância, tolerância. Então, uma vez que a gente passa com alegria em alguma aprovação e a nossa fé é aprovada, a gente produz perseverança. Mas veja, então toda aprovação, toda tribulação, todo momento difícil testa a nossa fé. Esse é o ponto que nós temos que entender. Todo deserto, ou seja, todo momento difícil que você for passar, você vai passar por um. Só um minuto, deixa eu admitir aqui. Você vai passar por uma provação da vossa fé. Então, todas as vezes que você está com dificuldades e você passa por esse momento com alegria, ou seja, com os princípios de Deus, você tem a fé aprovada. Olha que interessante. E uma vez a sua fé aprovada, você produz perseverança. Ou seja, você se torna um crente instável, um crente constante na sua vida. E o apóstolo, creio que é o apóstolo Tiago que fala mesmo, ó homem de, de alma dobre, ou seja, ó homem inconstante. O apóstolo Tiago, um pouco mais para frente, fala isso. Nós, como cristãos, não podemos ser inconstantes. Não podemos uma hora estar no alto, uma hora estar embaixo. Porque esse é o objetivo do inimigo na nossa vida. Nos tornar crentes inconstantes, que nunca alcançam o seu objetivo. E aqui, quando nós somos testados na nossa fé, e ela é aprovada nas dificuldades, quando nós conseguimos perseverar no momento difícil e temos a fé aprovada, nós produzimos constância. É aí que vem a constância da caminhada cristã. Porque isso daqui eu vejo meu pai falando muito.
A caminhada cristã, a vida cristã, não é uma corrida de 100 metros, ou seja, não é uma corrida rápida, não é um tiro que você tem que correr com toda a sua força. A caminhada cristã é uma maratona de quilômetros. Então você não tem que gastar toda a sua força nos primeiros metros, você tem que ser constante. Quem que termina a maratona? Quem é constante, quem não cansa. Ou seja, você não passa por altos e baixos, mas você está sempre constante na caminhada. Esse é o objetivo de ser cristão. É nos altos e baixos da vida ser constante, estar estável. E o terceiro ponto, ele coloca do texto, para que sejam perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, vamos lá. Quando nós passamos pelas tribulações com alegria e temos a nossa fé aprovada, nós produzimos constância, se tornamos crentes constantes. E uma vez produzida perseverança, nós, uma vez que essa perseverança é produzida no nosso corpo, nós temos ela com ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, ou seja, nós não nos tornamos deficientes. Então, quando nós somos constantes, se tornamos perfeitos e íntegros. Íntegros. Mas aí você se pergunta, perfeitos? O que que a palavra perfeita pode significar? Perfeitos pode significar maturidade, ou seja, uma pessoa adulta, um homem de maior de idade. É isso a palavra que ele está colocando aqui. Então, quando você produz perseverança, quando você é constante na sua vida cristã, você amadurece. E esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Então, nós temos que ter alegria por passar por momentos difíceis. E esse é um ponto muito difícil. Pense que quando você se entristece, cara, vem uma situação para te entristecer. O que você tem que fazer? Se alegrar. Por quê? Porque você está passando por um momento difícil. Porque esse momento difícil vai te ensinar algo. É aí que entra a sabedoria. Logo após o apóstolo Tiago, no versículo 5, ele vai falar como obter sabedoria. Veja que interessante. Onde que a sabedoria entra aqui? Aqui está a diferença entre a sabedoria e o conselho. A sabedoria é uma experiência viva de algo. O conselho é um conhecimento. Então, esse texto de Tiago entra numa sabedoria. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós adquirimos e somos aprovados nesse momento, ou seja, quando. Vou dar um exemplo. Nós estamos em um momento difícil da nossa vida, cara. Vou colocar qualquer exemplo aqui. Eu estou passando por um momento de muita tristeza. Estou passando por um momento de muita dificuldade, seja ela financeira, seja ela em seus sentimentos. Isso acontece também. Você está num momento instável, você está num momento difícil da sua vida, você está num momento em que você não está legal. Quando você entende o seu momento, quando você entende que o inimigo às vezes está te tentando, ou até mesmo o Senhor tem te colocado numa provação, ou seja, tem te colocado num local para você sobressair, para você entender algo. Às vezes o Senhor nos leva para o deserto, assim como o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Então, muitas vezes a gente vai passar por momentos difíceis para obtermos sabedoria, porque é necessário. A experiência e a maturidade vêm por momentos difíceis. Lembra que eu falei na primeira aula que não importa a idade que você tenha, você pode ser sim uma pessoa sábia, mesmo não sendo tão experiente, é verdade? Mas também, quando se tem maior experiência, você tem mais autoridade do que a pessoa que não passou sobre aquilo. Vou dar um exemplo. Eu sou jovem. É, Eu posso dar um conselho sobre casamento. Eu ainda não sou casado, mas eu posso dar um conselho sobre casamento. Agora, meu pai já é um adulto. Ele já sabe o que é um casamento. Ele tem 20 anos de casado. Então, ele tem sabedoria, porque ele experimentou o casamento. Eu posso conhecer sobre o casamento e eu posso dar um conselho, mas eu nunca vivi o que é um casamento, entendeu? Essa é a diferença entre a sabedoria e um conselho. Então, meu pai tem sabedoria sobre esse esse aspecto, sobre esse assunto ou sobre esse tempo vivido. Então, isso é uma experiência. O casamento, o matrimônio, se tornou uma experiência na vida dele. Já, uma sabedoria, perdão. Já na minha vida, eu tenho um conhecimento sobre essa área, mas eu não tenho uma sabedoria, eu não tenho uma experiência vivida.
entende? Existe muita diferença entre eu saber e eu conhecer algo ou eu viver e ter a experiência de algo. Por isso que quando passamos por tribulações, quando passamos por dificuldades, nós obtemos sabedoria. Por isso é importante passar por momentos difíceis. Tem um velho ditado, né? Que creio que a maioria daqui já ouviu. Em tempos difíceis se criam homens fortes. Com homens fortes se criam tempos fáceis. E com tempos fáceis se criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. E por aí vai. Então, é, é importante você passar por momentos difíceis, porque isso vai moldar o seu caráter, isso vai moldar aquilo que você enxerga, isso vai te dar uma sabedoria, isso vai te dar uma experiência de vida. Então, é importante ter experiências sobre as situações, e muitas vezes o Senhor vai nos fazer passar por diversas situações, como o apóstolo Tiago coloca, diversas tribulações para obtermos sabedoria. Às vezes você quer ter autoridade sobre algo, mas você acha ruim de passar dificuldade nesse assunto. Por exemplo, você pede para o Senhor te dar sabedoria, você pede para o Senhor te dar amor, ou seja, Senhor, me dá o dom do amor. O que o Senhor vai te fazer passar? Diversas situações em que você vai precisar amar. E aí você vai precisar perdoar, e você vai precisar exercer o dom do amor. E é fácil? Não é fácil. Mas se você pediu, o Senhor está te dando a situação para adquirir essa sabedoria, para adquirir essa experiência. Ou seja, tudo aquilo que você pede para o Senhor, Ele não vai, num estalar de dedos, te dar. Ele vai te fazer passar por uma situação, uma experiência em que a sua fé vai ser testada, em que você pode adquirir a perseverança. Amém? Então, por isso é importante, como cristão, sempre passar por esses momentos difíceis. Isso faz parte da vida. Isso molda o ser humano. E o interessante nisso tudo é que tudo isso gera amor, né? Tudo isso aponta para o dom do amor. Lá em João, versículo 21, é o último capítulo de João. João, capítulo 21, versículo 15, quando Pedro é interrogado por Jesus. Fala assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, me Pagar, amas? pagar minha conta de luz, mas Tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu. Se, se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas, e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Veja que o amor aqui está ligado a apacentar as ovelhas. As três vezes que Jesus falou com Pedro. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Sim, Senhor, te amo. O que que Jesus responde? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus de novo pergunta, ou seja, Jesus não deu a entender que Pedro não amava realmente Jesus. Pedro, tu me amas? Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela segunda vez, Jesus falou: Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu realmente me amas? E Pedro se entristece. E aqui, em outras versões, você vai conseguir encontrar Pedro falando: Não, Senhor, eu não te amo. Porque eu te provei isso, eu neguei o Senhor. E o que que Jesus fala? Apacenta as minhas ovelhas. Então, para aprender a amar, você tem que aprender a conviver com pessoas, porque pessoas vão te ferir e você vai precisar exercer o dom do perdão. Isso é amar. Você não conhece uma pessoa ou você não consegue amar uma pessoa até essa pessoa te ferir, até essa pessoa pisar no teu calo. Se você só gosta de uma pessoa, tudo bem, você pode dizer que gosta dessa pessoa, mas a partir do momento que essa pessoa vai contra você e você decide ficar com ela, aí você consegue dizer que ama essa pessoa. Ou seja, o amor
o amor só é gerado sob pressão. O amor só é gerado depois de uma ferida. Então, depois que você decide amar, não depois que você está sentindo. Então, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Você tem que decidir amar, porque o seu sentimento vai ser contrário a isso. Esse é o diferencial. Nós pensamos, eu estou sentindo amor. Não, você está sentindo paixão. Você está sentindo qualquer outro sentimento. Você está gostando. Mas o amor só é gerado a partir de uma decisão, quando você decide amar. Por isso é importante perseverar. E o último ponto: ser cristão é perseverar em meio a muitas provações, permitir que cada luta, cada deserto, cada dificuldade se torne uma sabedoria na sua vida. Ou seja, agradeça a Deus todas as vezes que Ele te pôs em provação, todas as vezes que Ele permitir que algo aconteça na sua vida, para que sua fé seja testada, para que você consiga obter uma sabedoria, obter uma experiência de vida. Isso vai fazer você criar uma constância na sua vida cristã, vai te permitir ser sábio, vai te permitir ensinar as pessoas, vai te permitir ter autoridade sobre alguma situação, porque você vai ter experiência sobre aquilo. Então agradeça a Deus todas as vezes que você passar por momentos difíceis. É isso que o apóstolo Tiago nos ensina. Amém? Quer complementar alguma coisa, Jonathan? Não, é só. É que na hora que você estava falando, veio na minha mente o texto, realmente foi em João 16, né? Que acho que resume bem isso que você falou aí. E é um texto que eu sempre leio quando eu estou precisando, que Amém. é: Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim, Jesus ele veio como um homem igual eu, você e todo mundo, e ele venceu. Ele teve dificuldade, a gente sabe a dificuldade dele, acho que nenhum de nós tem nem a mínima capacidade de passar pelo que ele passou naqueles últimos dias dele ali, naquele sacrifício que nos salvou. Então, assim, as aflições elas estão para todos, né? Justos e injustos, mas a gente tem ânimo porque Jesus tá com a gente, Jesus venceu o mundo pela gente, e é isso. É só isso que veio no meu coração, assim, que um Amém. consolo, né? Amém. É isso mesmo. Sabemos que nesse mundo nós vamos passar por momentos difíceis. Veja que Jesus nunca garantiu que todo mundo aqui ia ter uma vida sem dificuldade, né? Muito pelo É verdade, contrário. Ele falou que nós teríamos muitas tribulações e muitos momentos difíceis. Porém, aquele que perseverasse até o fim, ele teria é, coroa da glória, né? é verdade, é verdade. Amém? Amém. Amém, meu querido. Tá certo. Que você possa aprender um pouquinho, né? Refletir um pouco sobre isso, que você tire um ensinamento, tire uma sabedoria. Que você sempre peça a Deus sabedoria. Mas lembre-se, Ele sempre vai te colocar em situações para que essa sabedoria seja gerada em você. Amém? Você tenha uma semana abençoada. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo discipulado. Glória a Deus.